prontinho! Boa tarde, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais uma tarde de evangelioterapia. Olha que coisa gostosa! Boa tarde, Tony! Boa tarde, Gleice. Boa tarde a todo mundo. Que bom, né? Mais uma quinta-feira aqui, onde a gente se reúne em nome da Casa Espírita Suave Caminho para mais um estudo do Evangelho, que é o nosso roteiro de luz, que é, assim, a bússola que nos mostra o caminho para que a gente possa um dia alcançar a nossa perfeição. Estou vendo o pessoal chegando aí já, Marcelo sempre presente, boa tarde, amigo. Ana Cristina, seja bem-vinda, que bom ter você por aqui. E nós vamos dar início a essa tarde de estudos, fazendo sempre, né, os nossos comentários de que esse trabalho tem sido realizado às quintas à tarde, sempre com o objetivo de levar o Evangelho até a sua casa, uma vez que a nossa Casa Espírita Suave Caminho tem estado com as portas fechadas por conta desse período todo que estamos vivendo. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2021, né? Isso porque o vídeo fica salvo no YouTube, então pode ser que depois alguém tenha acesso a ele. E para se situar, estamos aqui em pleno período pandêmico, tendo que aproveitar os recursos disponíveis, como a internet, para que a gente possa efetivamente estudar. E hoje a gente está aqui num trechinho do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para começar, a gente convida vocês a nos acompanharem numa leitura edificante e numa prece. Vamos lá, Tony? Vamos lá. Então, do livrinho Convivência de Chico Xavier, né? E Emmanuel, anotemos. Ensinamentos de Jesus estão nas linhas da natureza. Quanto menos perseverança na enxada, mais ferrugem a dificultar-lhe o serviço. Quanto mais suor no arado, mais bênçãos na sementeira. Quanto menos repouso à fonte, mais limpidez na corrente. Quanto mais descanso ao poço, mais estagnação enfermiça nas águas. Quanto menos trato as plantas do pomar, mais ampla a invasão da erva daninha. Quanto mais poda nas árvores benfeitoras, mais valiosa se lhe faz a produção. Assim também na vida. Quanto menos esforço, mais intensa a excursão na ociosidade. Quanto mais diligência, mais crédito na ação. Quanto menos fé, mais névoa de incerteza. Quanto mais serviço apresentado, suprimento mais alto. Quanto menos bondade, mais pessimismo. Quanto mais amizade, alegria mais pura. Quanto mais desprendimento no amparo, simpatia maior. Quanto menos perdão, mais sombra de ressentimento. Quanto mais amor, mais luz no caminho. Quanto menos brandura, mais inquietação. Quanto mais humildade, mais compreensão. Por isso mesmo, nós, armados de vontade e discernimento, somos livres para estabelecer na vida o clima de sofrimento que nos sogregue ou para construir o nosso caminho de felicidade, facilitando-nos a ascensão para a grande luz. De certo, pensando na importância da caridade nos mecanismos de nossas relações recíprocas, é que Jesus nos legou a observação inesquecível. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Lindo, né? Lindo. Então vamos. A mensagem para começar. Cheia de verdades. Cheia de verdades. E aí, você quer fazer a prece ou eu faço? Pode fazer, encerra. Então tá bom. Então vamos unir os nossos corações, elevar os nossos pensamentos e sentir a presença dos nossos amigos espirituais que vão adentrando o nosso lar, que vão nos envolvendo, nos intuindo, nos inspirando. E a eles vamos agradecer pelo carinho, pelo cuidado que vem nos dedicando. Porque ainda que a grande maioria de nós não consigamos enxergá-los com os olhos da carne, eles estão sempre ao nosso redor, nos ajudando, nos protegendo nesta longa caminhada. Vamos também mentalizando o nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior,
razão pela qual aqui nos encontramos, porque aqui estamos reunidos em nome de Jesus. E um dia ele nos deu a sua promessa que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. E é assim, mestre, que aqui nos encontramos, reunidos em teu nome, honrados, felizes e agradecidos pela tua presença entre nós, nessa tarde em que iremos fazer a leitura do Evangelho e refletirmos sobre as palavras que serão lidas. Por isso queremos te pedir que permaneça conosco e que nos dê a tua permissão para, neste momento, considerarmos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja, mestre, graças a ti, graças a Deus, nosso Pai Celestial. Olha só quanta gente chegando. Então já tinha dado boa tarde para o Marcelo de novo, Ana Cristina, Jéssica, Gislane linda, dizendo que nós somos uma dupla bonita. Olha isso, Tony. Oh, coisa boa! Nilta, seja bem-vinda. Lúcia novamente com a gente. Cláudia Barros, Adélia, minha amiga linda, saudades de você também. E vamos lá para mais uma leitura. Gente, eu só quero dizer, antes de começar, que é claro que o Evangelho é o nosso roteiro de luz, é a nossa bússola, é o nosso manual de instruções, enfim, cada um de nós tem um jeitinho de se referir ao Evangelho. E eu tenho 2 trechos específicos, assim, o Evangelho inteiro é minha paixão, mas tem 2 trechos do Evangelho que eu amo muito. Um é o que a gente vai ler hoje, o ponto de vista, que está no capítulo 2, e o outro fica bem mais lá para frente, no capítulo 16, que fala da verdadeira propriedade. São 2 trechos que sempre nas minhas falas eu encaixo eles, porque eles falam exatamente dessa questão da mudança de posicionamento. A gente precisa mudar o nosso posicionamento perante a vida eterna. Então, o ponto de vista, que é o que a gente vai ler hoje, vai ser um verdadeiro puxãozinho de orelhas. É como quem diz assim, ei, acorda! A vida vai muito além desses momentos difíceis que a gente está passando, né? A vida eterna nos reserva bem-aventuranças que passar pelo que a gente está passando hoje é fichinha. Então, vamos lá, mergulhar nesse texto que ele é fantástico. E a evangelioterapia é isso, né, Gleice? É a gente realmente se tratar através do evangelho. E é uma coisa que quando a gente se dispõe a fazer, realmente, a gente leva uma surra, né? Mas é uma surra com mãos de mãe, né? É uma surra com amor, porque, né, o Evangelho, ele mostra para a gente quanto a gente está equivocado, mas com tanto amor que a gente não fica chateado. Né? É exatamente assim. As lições vêm vindo e a gente vai se identificando com os erros, com os equívocos, a gente faz isso, a gente faz aquilo, mas a gente não se sente humilhado, porque os espíritos que trouxeram as mensagens são muito superiores a nós, né? E tem aqui toda a presença de Jesus participando disso. Então, assim, a intenção não é diminuir a gente, nem tornar-nos mais fracos, pelo contrário. É falar, você ainda faz isso errado porque você ainda não aprendeu a fazer o certo. Tem toda a diferença. Ou porque você está fazendo o corpo mole. Vamos lá, acelera, você dá conta. Isso aí, vamos agir, né? Que nem a mensagem ali que a gente leu no início, fala mais ou menos disso também, né? Tipo assim, ou você está fazendo uma coisa que vai te levar ao positivo, ou você não está fazendo e vai te levar para o negativo, ou você está fazendo uma coisa errada que também vai te levar para o negativo, ou seja, força para frente, né? E a sequência do Evangelho, ela vem sempre, né? Quem está acompanhando já sabe, quem entra agora vai perceber que o Evangelho, desde o início, ele vem tirando a gente da visão puramente materialista, né? Das coisas materiais, numa visão mais da vida física, e colocando já na nossa cabeça uma visão espiritual, uma visão de eternidade. Então, isso também ajuda a diminuir, né, a nossa visão limitada da vida. E aí, o ponto de vista... Pode começar? Pode.
Então, aqui a gente começa a partir do item 5, né, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de alterador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporária e não definitiva sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Eita ferro, né? Então aqui, a gente já começa assim, né? Assim, como é que você enxerga a vida, né? Pelo lado material, todos os seus problemas são grandes demais, e todos nós temos, né? Pelo lado espiritual, todos os seus problemas diminuem, né? A partir do momento que a gente vai evoluindo, a gente nem vai precisar passar por tantas provas assim. Mas como estamos passando pelas provas, a forma de olhar para ela é que vai fazer a diferença, né? É a mesma coisa da forma de olhar para o bem e para o mal, que nem tem muita gente que questiona assim, mas se Deus tudo que Deus criou é bom, como é que Deus criou o mal? Ele não criou o mal, você tá enxergando errado, né? Então, assim, esse início de texto, ele já explana dessa maneira, né? Qual é a forma da gente enxergar a vida, né, Gleice? Exatamente. E, assim, essa forma, quando o texto fala sobre a vida futura, não tem que ser uma forma de qualquer, assim, na dúvida, na incerteza, não. Ele fala assim, a ideia é clara e precisa que a gente tem da vida futura faz toda a diferença, né? Faz com que a nossa fé se torne inabalável. Então, não é porque alguma coisa, algum problema, alguma dificuldade, alguma dor, alguma angústia surgiu no meu caminho, que isso vai afetar a minha certeza de que a vida continua, de que a vida vai muito além deste momento agora. Então, é essa forma de encarar a vida que faz com que a gente mude totalmente o ponto de vista da valorização dos bens terrenos. Eles têm o seu valor, a gente vai falar sobre isso no resto do texto, mas cuidado, às vezes a gente se perde em supervalorizar. E olha que quando a gente fala, né, dos bens terrenos, aqui inclui também a posse em todos os campos, posse de coisas, né, de casa, de carro, de bens materiais, como de pessoas. A gente se acha dono dos nossos. O meu filho, o meu pai, a minha mãe, o meu amigo Tony, sabe? A gente vai criando uma possessividade que só vai levar a gente ao sofrimento. Quando a gente muda, quando a gente ressignifica esse olhar, né, para a vida, tudo vai se tornando mais amplo. O Tony é mais um amigo entre muitos que o universo vai me trazer e já trouxe na vida. O meu filho é, neste momento, um espírito que caminha comigo, mas que em outros momentos vai ser filho de outra mãe, de outro pai, enfim, tudo vai se tornando mais amplo, né? E olha que convite gostoso que é esse que o Evangelho faz pra gente. Ei, vamos ressignificar, vamos mudar o nosso ponto de vista, vamos encarar a vida com os olhos de espíritos imortais que nós somos. Ai, é um convite tão gostoso, por que a gente reluta tanto, né? A gente tem muita dificuldade.
E, Gleice, você deu uns exemplos aí ótimos, né, da vida prática, né, e aí você fala de filho, e quanto que a gente se aborrece, ou se entristece, ou se decepciona, ou se magoa, ou tantas coisas assim, né, com filhos, ou com marido, com esposa, seja lá com quem for. E eu tive um aborrecimentozinho desse aí agora no Carnaval, mas assim, como eu tenho o hábito de estar sempre, de dormir, eu tenho dificuldade para dormir, então eu estou sempre ouvindo alguma coisa, né? Nem que seja um som de chuva, alguma coisa para me auxiliar. E no momento que eu tive esse aborrecimento, que ninguém sabe, né? Estou falando aqui para vocês, ninguém sabe que eu fiquei tão magoado, tão aborrecido, num determinado momento, e aí me apareceu um livro aqui de Chico Xavier, né? E Emmanuel, e eu estava tão irritado que eu não queria ouvir nada de bom, né? Eu queria continuar irritado. Sei bem, quem nunca? Quem nunca? Quem nunca, né? Fala assim, olha, eu quero ficar com raiva, eu não quero ficar bom, não. Não me venha com bons conselhos. E aí, olha, se isso caiu aqui é porque eu estou precisando ouvir isso. Gente, né, não vem com bom conselho, que eu quero briga agora. E aí eu comecei a ouvir aquele livro, um livro que eu nem conhecia, eu até salvei ali depois para... É um audiobook, tá, gente? E o livro veio falando exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento da madrugada, né? Que são isso que você falou, a questão assim da posse, do desapego a coisas e a pessoas. E aquele sentimento que eu tinha foi ficando tão diminuído, que daqui a pouco eu estava acordando, né? Então, assim, ouvindo aquele... Do nada não, né? A espiritualidade socou no meu ouvido ali aquela lição e falava exatamente disso que você está falando, assim, como a gente ainda é apegado às coisas e às pessoas, né? Então, assim, as pessoas são de Deus, não são da gente. E quando a gente acha que é da gente, a gente se frustra, a gente se chateia, a gente se irrita, né? A Gleice é a Gleice, ela tem a vida dela, ela tem as escolhas dela, ela tem as preferências dela, ela tem o comportamento dela, tem hora que ela quer rir, tem hora que ela não quer rir, tem hora que ela quer brincar, tem hora que ela não quer brincar, e não é porque eu quero que isso aconteça que vai ser, não. Né? É uma outra pessoa, é um outro ser que está num período passando aqui comigo nessa jornada. A gente percebe isso, né, Gleice? Aí a dor diminui. Não é que a gente vai deixar de sentir, mas essa dor vai ficando totalmente menor. Quer falar alguma coisa a respeito disso? Quero, rapidinho. Na verdade, não é a respeito disso, não. Quero falar porque eu vou colocar aqui um pensamento do Marcelo, e aí eu quero só contextualizar, porque a gente mudou um pouquinho, eu vou voltar porque ele está querendo dizer. Esse exemplo que você trouxe acaba que é uma coisa corriqueira da nossa vida, do dia a dia, para mostrar que somos gente, né? Estamos encarnados e vamos ter os problemas do dia a dia. Mas é justamente disso que a gente está falando e que vai ter a fala do Marcelo aqui, que é assim, quando a gente muda o nosso ponto de vista, quando a gente muda o prisma, né? Por qual prisma a gente está olhando a situação? A gente vai perceber quantas vezes a gente sofre exageradamente, quantas vezes a gente faz uma tempestade num copo d'água, porque, por exemplo, quando você parou para prestar atenção na mensagem, você ressignificou o que você estava sentindo, e no final aquilo que você estava sentindo diminuiu. E é esse exemplo bacana que o Marcelo dá, que até é bem parecido com o que vai ter na leitura daqui a pouco, que ele diz assim, é como se eu estivesse em uma cidade, em uma praça, e entrasse em um helicóptero e subisse bem alto, vendo a cidade toda do alto, e não mais somente a praça. Minha visão seria mais ampla. Exatamente, quando a gente realmente muda o nosso ponto de vista e lembra que nós somos espíritos imortais, ou seja, nós temos toda uma trajetória que já passou, mas a gente tem uma trajetória infinita pela frente. Aí a gente para pensar, nossa, eu vou ficar aborrecida mesmo porque o Tony esqueceu do meu aniversário e não me ligou? Tânia, a propósito é mês que vem, tá? Ai, meu pai do céu. Mas eu vou ficar magoada
magoada com o Tony porque ele não me mandou um parabéns. Não vale a pena, gente. A vida é eterna. Quantos outros aniversários, quantos outros nascimentos vão existir? Aí a coisa muda e eu não fico mais brava com meu amigo Tony. Fica menos. Tony, fica menos. Fica menos. Mas você consegue compreender, não, tudo bem. Você fala assim, ele é assim mesmo, eu não tenho Facebook, então o Facebook não disse para ele hoje que é meu aniversário. Ele tem Alzheimer, eu acho que foi o Marcelo até que mencionou, tem Alzheimer espiritual. Para você cobrar ele. Olha, aniversário da Gleice. Então, o pessoal vai me ajudar, com certeza, o YouTube, alguém vai me ajudar e eu vou conseguir te dar um feliz aniversário, né, Gleice? E aí, isso, a gente conversa aqui de uma maneira muito tranquila, né? Mas, Gleice, a gente sabe que essa mensagem, nesse momento, algum outro momento, pode chegar a uma pessoa que está passando, como eu estava muito aflito, né, de madrugada, e chegou para mim a mensagem da espiritualidade e aquela aflição foi embora, se transformou em outra coisa. E o que a gente está falando agora também, de uma maneira bem-humorada e mais leve, pode chegar no coração de alguém que, nesse momento, também está sentindo algum tipo de angústia, né, de tensão e de estar passando por um momento de estresse, e isso ajuda a diminuir esse momento de tensão da pessoa por uma visão diferente. Para o Marcelo, não é hoje, não. Estou tirando sarro do Tony, mas fica antenado aí que eu sei que você tem mês que vem, Marcelo. Senão eu vou ficar triste. E ela gosta mesmo, tá? Então, e também tem um outro ponto, um último ponto muito importante que fala aqui nesse parágrafo, que é a questão da morte, né? A visão com relação à morte, que ainda é uma coisa que, inclusive para nós espírita, ainda é um momento complicado, né? Do próprio espírita não ter preocupação com a morte. Como é que vai ser meu desencarne? Vai ser tranquilo? Vai ser sofrido? Eu vou parar em que lado do umbral? Do direito, no esquerdo, no meio? Eu vou para o céu. Eu vou ficar gritando, arrastando corrente. A Gleice vai direto para o céu. Eu dizia que ele ia para o céu. Eu sei que eu vou... Aí ele falava, eu vou para o céu, sempre espírita umbralino. Aí, ó, que delícia. Tá, é verdade. Eu tenho certeza que vou ter que atravessar uma cerca de arame farpado e vou deixar uns pedaços por ali, mas eu vou atravessar, né? Então, assim, a questão da morte também, né, que se tinha antigamente nessa época e que se tem até hoje, quando a gente tem a morte como o final de tudo que a gente possui se torna muito mais valioso, muito mais importante, né? Eu vou trocar valioso, ou muito mais importante, muito mais grave, do que quando a gente sabe e enxerga que isso é uma passagem, né? Então, assim, as coisas que você tem, você vai morrer, que você vai deixar, que você corre o risco de ficar pegado, e se você não tem uma consciência espiritual, né? Se você não tem ali uma fugiu aqui a palavra, uma vibração, uma faixa, se você não está numa faixa vibratória, né, mais ou menos, você pode ficar apegado ali às coisas materiais na hora da morte. Olha quanto sofrimento, né, a gente pode passar, pode ter, ou pode adquirir, por não ter essa visão mais ampla, né, de vida eterna, de isso aqui é o momento, de que tudo isso vai passar, e que as pessoas que estão do nosso lado podem se tornar nossas almas amigas, almas irmãs, ou não, tudo isso vai depender do nosso esforço também, né? É isso daí. Continuo? Por favor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir. Dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos.
É um ótimo exemplo isso, né? A criança agarrada ali com os brinquedos, até o coleguinha vai pegar, bate, tem uma briga danada, porque aquele brinquedo é dela, né? E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja a vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar mesmo em que ele aí se encontra. Vastas proporções assume tudo o que o rodeia, o mal que o atinja, como o bem que o toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece, que parece com o exemplo do Marcelo, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos, suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequeno lhe parecerão os homens e coisa. Gente, tudo no Evangelho é maravilhoso. Mas você já reparou quanta coisa eles conseguem falar num parágrafo? Eles conseguem falar da nossa vida inteira em um parágrafo, né, Grace? Espetacular, do apego, né, da visão que as pessoas... E como a gente vê, eu me coloco numa proporção menor, né, um pouquinho já com mais compreensão, mas como a gente vê pessoas que só enxergam o mundo pelo lado da matéria, né, pelo lado dos bens da terra. A luta da pessoa é pelas coisas materiais, uma vida inteira assim, só com essa visão. Imagina, e é assim que essa pessoa se vê. Se tirar qualquer coisa dessa pessoa, ela se desfaz totalmente. O Marcelo está dizendo assim: eu penso que essa passagem é o único meio para meu progresso. E se você pensar bem, dentro da nossa imortalidade, será mais um instante da vida. Acho que é por isso que Chico, do Amor Xavier, disse que tudo passa, só não falou do tempo. Nossa, adorei esse Chico do Amor Xavier, Marcelo, você é espetacular. Mas é exatamente isso, não tem outro caminho, senão se a gente não aprender a mudar o nosso ponto de vista, porque... Ai, Grace, mas como assim? Se eu desencarnar nessa vida sem ter aprendido a ver isso? Tudo bem, mas você vai voltar em outra vida e uma hora você vai precisar aprender a se reconhecer como um espírito em evolução. Então, é sofrimento em cima de sofrimento. O final do parágrafo anterior dizia assim, né? São pequenas coisas, às vezes é um desengano, às vezes é uma esperança que foi perdida, é uma injustiça da qual a gente foi vítima, enfim... Tudo se torna tão grandioso quando a gente só olha as coisas pelo lado da vida material, acabou essa vida, não tem nada depois. A gente se torna mesquinho, a gente se torna pequeno. As coisas se tornam grandiosas demais. Tem uma frase que eu sempre falo nas palestras, que é assim, gente, vamos parar de falar para Deus que a gente tem um grande problema. Vamos falar para o nosso problema que a gente tem um grande Deus e que nos fez imortais, né? E que nos fez para a vida eterna, e que nos fez para a felicidade, para a perfeição. É tudo uma questão de ponto de vista mesmo, não tem onde fugir. Por isso que eu falei, esse é o texto que eu mais amo no Evangelho, e eu trabalho isso aqui no consultório, eu falo isso aqui com as pessoas. Ei, ou você muda o seu ponto de vista do que você espera da vida, ou você vai ficar parado no tempo, porque você vai ficar valorizando coisinhas que não precisam ser valorizadas. Você vai ficar valorizando dores, daqui a pouco é a minha doença, é o meu, sei lá, é o meu estômago doente, é a minha cabeça doída, enfim, para com isso, se desapega um pouquinho das coisas, deixa o tempo passar, deixa o novo chegar, amplia a tua visão, olha o horizonte, vê o que está além da montanha, como que era aquele tema de Comerge?
Tony? Olhar e... o sol, olhar o sol atrás da montanha. Atrás dos montes, confia e vai, né? Atrás, uma coisa assim. Tinha um tema de comércio que motivava isso, né? Olha além, vai atrás. É o carro do camarão que está passando. Então, desculpa, gente. Então, Gleice, quando a gente fala assim, pode parecer que a gente está diminuindo, né, as coisas que a gente passa, as vicissitudes. Não é isso. Não é isso. É o contrário. Né? A gente sabe que essas coisas têm valor, elas têm muito valor, elas são muito necessárias, elas são muito valiosas na nossa vida, elas são tão importantes para o nosso crescimento, como é importante a gente passar por elas compreendendo qual é o tamanho e a proporção exato delas. Né? A questão é que a gente dá uma proporção muito maior, né, por conta dos temperos que são colocados aqui. Orgulho, vaidade, ciúme, posse. Esses temperos salgam essas coisas que a gente tem que passar. Né, gente? Então, assim, eu posso estar passando por um conflito emocional, é uma coisa. Né? Então, assim, quem está passando por uma doença que não vai ter cura, olha para o meu conflito emocional e fala assim, quem me dera que meu problema fosse um conflito emocional. Porque a doença daquela pessoa não tem cura. Né? Mas para quem não tem o que comer, que está passando fome, né? Que está numa miséria total, ver alguém que tem uma casa confortável com uma doença que não tem cura, a pessoa vai falar, ela tem até a doença, mas ela tem conforto, ela tem dinheiro para se tratar. Então, a gente sempre tem essa coisa de olhar, né, o problema dos outros menor do que o nosso. Boa tarde, mãe. Menor do que o nosso. Né? Mas, na realidade, nós temos os problemas que nós precisamos ter. E temos os problemas que nós precisamos resolver, os conflitos que a gente precisa resolver. Né? Então, assim, a forma da gente enxergar para eles, eu tenho os meus. Então, assim, são coisas, às vezes, que a Gleice vai falar para mim, eu até comentei, eu não falo dos meus problemas, porque toda vez que eu vou falar deles, eu acho tão ridículo que eu prefiro não falar. Né, porque eu consigo resolver. Então, são assim, eu sei que existem problemas muito mais sérios e que os meus eu tenho condições, como todos nós, né, temos condições de superá-los. Aí, hoje, eu me sinto ridículo, se não for numa conversa tranquila, informal, eu ficar me lamentando, né, como a Gleice falou, você ficar namorando, apaixonado pela doença. Tem gente que é apaixonado pela doença, né? Tem gente que já chega, tudo bem, tá, mas o meu calcanhar, bababá, se a pessoa não fala daquilo, parece que ela vai morrer. Então, isso faz total diferença, né, na nossa forma de viver e passar por esse problema. Quem está assistindo aí tiver algum problema sério, todos nós passamos. O seu é seu, mas ele não está com você à toa, ele está com você porque você precisa dele. E a ideia não é minimizar mesmo o problema, não. É só maximizar a nossa potencialidade, né? Somos espíritos imortais, então vamos lá. Fazer e está doendo agora. E está doendo agora, né? Daqui a pouco não vai doer mais, vai passar. Posso ler? Pode. Diz assim. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas no céu, se perde na imensidade. Ele, então, se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas num monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura. E ele lamenta essas criaturas efêmeras, que tanto se asfalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Se todos pensarem assim, diz C.A., ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo perigará. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar. E mesmo tendo a certeza de que lhe ficará por pouco tempo em algum lugar,
ainda quererá estar o melhor ou o menos mal possível. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sob a mão, não a retire para não ser picado. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas. Impulsionado como ele é pelo instinto do progresso e da conservação, que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever. E com isso, cumpre os desígnios da providência, que o colocou na terra para esse fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses ao pensar no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos, em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem essas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Vou só ler o último. Então, aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico, que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre, que ao perder tudo o que possui, cai em desespero. Esse último é fantástico, esse exemplo que dá, né? Então, uma pessoa que tem muito dinheiro e perde um tantinho, não vai fazer disso uma tempestade num copo d'água, não vai fazer disso um martírio emocional, psíquico, nada disso. Bom, perdi. Então, o que acontece? Vida que segue. Esse é aquele que encara a vida pelo olhar da vida imortal. Se eu tenho a imortalidade pela frente, se eu tenho a eternidade a me esperar, por que é que eu vou ficar marcando passo agora? Porque eu estou diante desta dor, deste problema. Não, eu vou me encher de força, vou me abastecer de combustível, né, de energia, e vou seguir o meu caminho, porque o meu destino não é ficar parado aqui. O meu destino não é supervalorizar esse problema. E aí ele dá o outro exemplo, né? É como... E aí aquela pessoa que olha as coisas só pelo olhar da vida terrena, é como aquele pobre que, de repente, numa enchente, perdeu tudo, e aí ele cai em desespero, como se ele não tivesse mais condições de se reerguer. Quando, na verdade, na prática, a gente sabe. Olha para trás. Lembra de um problema que você teve, que na época parecia grandioso demais. Lembra de uma fase da vida em que você achou que, meu Deus, eu não dou conta. Aí você olha hoje para trás e fala, nossa, eu superei. Eu fui mais forte. Né? Então, assim, é a força da vida, é a força da lei do progresso que vai nos impulsionar para frente sempre. Ficar querendo parar no tempo para curtir o problema, a dor, a angústia, não vai ajudar em nada. Quer ler aí o que o Marcelo escreveu, Tony? Consegue ler aí? Isso Jesus disse, eu venci o mundo, eu venci o mundo, e como eu tenho que ter esforço e vontade para vencê-los, o mundo, né? Por isso Jesus disse, eu venci o mundo, e como eu tenho que ter esforço e vontade para vencê-los, o mundo. Ficou confuso para mim aqui. Então, Marcelo... Mas deu para entender a mensagem. Que quando Jesus diz, eu venci o mundo, e como aí é um complemento, né? Como eu tenho que vencer, como eu tenho que me esforçar, né? E ter vontade para vencê-los, Não é fácil enfrentar as dificuldades, os problemas. E a Vânia coloca aí também. Lê para a gente, por favor, Tony. Estamos passando por isso em família. Meu cunhado está com uma doença incurável. Diante da dor deles, sentimos os nossos não sem valor, mas muito mais fácil de lidar. Isso aí, né, Vânia? É verdade. É verdade. E quando e aí esse trecho, essa parte que você leu, sempre tem alguém, gente, passando por alguma dificuldade. Nós temos vários momentos de tranquilidade, alguns momentos de harmonia, mas vira e mexe, ou é com a gente, ou com alguém próximo da gente, ou com alguém que a gente conhece, porque tudo isso está dentro do nosso pacote aqui, né? Nós estamos neste planeta, e neste planeta os problemas existem e muitos são pesados. Porque reencarnamos
encarnamos, já tivemos uma encarnação assim, e normalmente para a gente ajustar todos aqueles erros, as falhas que nós tivemos na encarnação anterior, a gente vem com algumas dificuldades, alguns conflitos, algumas coisas, né, do lado avesso, para poder botar do lado certo. E a dificuldade maior que a gente tem é isso, de aceitar que o que a gente está passando hoje, grande parte delas, né, gente, muitos problemas a gente inventa mesmo no dia a dia, né? Mas tem alguns, né, eu acredito principalmente assim, numa doença mais séria, uma doença incurável, essas doenças que aparecem assim, né, que você não tem como tratar, eu normalmente acredito que venha de alguma coisa anterior que ficou ali no nosso perispírito, aquela sujeira que a gente precisa cuidar. Só que a gente não lembra disso, a gente não lembra o que a gente fez, e a maioria das vezes, se a gente tem uma visão só do mundo material, não tem muita fé, a gente se sente injustiçado, e acaba sofrendo com a doença e sofrendo com a angústia de achar que não merece passar por aquilo dali. E duas coisas nesse texto muito importantes é a separação. Quando a gente fala, né, a questão material, que a gente não deve dar tanta importância assim, não, a gente nunca diz que isso não é importante, né? Ou que ter coisas materiais seja ruim, não é isso. É a relação que se tem com isso. É o peso. Né? Que nem Grace deu ali no texto, é o peso que se dá. Que legal que eu, nessa encarnação, não é o caso não, tá? Mas que legal que, só um exemplo, nessa encarnação, eu vi com uma vida financeira muito confortável. Então, este problema de ficar tendo que ir correndo atrás, de não saber se vou conseguir pagar a conta disso, se eu não vou conseguir pagar aquilo, se eu não vou poder pagar uma boa escola para mim ou para quem quer que seja, qualquer coisa assim, esse problema eu não terei, provavelmente. Mas eu terei todos os outros, né? E lembrando, eu estou vindo de uma outra encarnação. O que eu trago, né, para poder resolver nesta encarnação? Muitas coisas. Posso vir com, olha só, você lidou bem com o dinheiro, a parte financeira, material, foi uma coisa que você veio tranquilo, então essa prova, essa dificuldade você não precisa ter. A não ser que você venha numa situação difícil que vá ainda te melhorar mais ainda, né? Porque eu acredito que alguém fala assim, não, deixa eu vir ali mesmo, naquele bairrozinho pobrezinho, mas não tem problema não, fui feliz ali, vai dar tudo certo e eu vou evoluir mais, né? Mas às vezes vem uma né, o dinheiro está aí, as coisas materiais estão aí, muitos têm e outros não têm. Mas a forma que a gente lida com isso é que é muito complicado. Tem gente que tem dinheiro e é totalmente desprendido daquilo dali, né? Recebe as pessoas como iguais, né? Trata todo mundo de uma maneira muito igual. Tem ali um padrão, o sofá dele é mais confortável, né? O carro é mais confortável, a casa é mais confortável, mas essa pessoa não se sente melhor do que as outras que não têm. O Marcelo fez uma explicação aqui do trecho que ele tinha falado antes, porque ele tinha falado sobre a fala de Jesus de eu venci o mundo, né, e da gente ter esforço e vontade para vencer o mundo também. E aí ele completou, né, que o mundo são as paixões mundanas. Quantas vezes, né, o que a gente está efetivamente valorizando não são exatamente os bens materiais, mas todas as paixões que envolvem os bens materiais, né? As más inclinações para aquelas coisas. Tudo isso depende material. Do nosso esforço, do nosso empenho. A Adélia coloca assim, importante lembrar que às vezes sozinhos não vamos conseguir esse olhar. Por isso, às vezes vamos precisar de ajuda para vencer as dores. Exatamente. Quantas vezes são esses momentos de reunião que a gente tem, né? Seja na casa espírita, seja agora nessa época de pandemia, em que a gente está usando as ferramentas das redes sociais para se comunicar, é numa palestra que a gente assiste, é num livro que a gente lê, é numa reunião de estudos, que surge o entendimento, que faz com que a gente saia do meio do olho do furacão, que faça com que a gente enxergue a situação de forma mais ampla. E aí a gente fala, meu Deus, como que eu estava ali mergulhada nesse mar de lamúrias, de medo, de angústia, de falta de otimismo, de pessimismo, e eu não estava me enxergando. Aí com a ajuda,
né, com grupos de apoio, eu consigo mudar, eu consigo ressignificar, eu consigo mudar o meu ponto de vista. Vamos lá, você leu o último? Boa tarde. Leio sim. Geisa. Eu ia até fazer um comentário, mas acabou que eu fiquei prestando tanta atenção no que você estava falando que eu esqueci qual foi o comentário. Mas daqui a pouco ele vem. Agora é o 7, né? O espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica que inexplicável se apresenta. O que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Eu me lembrei que eu ia comentar, Grace, eu fiz para você falar desse parágrafo, mas do comentário aí da nossa irmã, que às vezes a gente sozinho não consegue, mas eu aprendi uma coisa há muitos anos, que eu não me lembro com quem foi, que eu já, de vez em quando eu faço palestra, eu comento isso, Gleice, que foi uma coisa que eu aprendi bem e ficou fixo na minha cabeça. Existem vários tipos de amigos, gente. Existe o amigo que você pode falar, contar as coisas para essa pessoa, e você tem certeza que essa pessoa não vai levar adiante o que você falou para ela. Existe o amigo que você não pode falar nada, porque é da natureza da pessoa você sair dali e a pessoa contar para outra pessoa. Existe o amigo que você vai pedir o dinheiro emprestado quando precisar e ele vai te emprestar de muito grado. Existe aquele que você não peça, porque a pessoa não gosta de dar essa ajuda. Existe aquele que, se você estiver doente, você pode pedir ajuda na sua casa, ele vai ajudar você, vai cuidar de você, vai te limpar. Existe aquele que não. Existe o amigo para você andar junto, existe o amigo para você encontrar no bar. Então, a gente precisa ter esses grupos definidos. Existe o amigo, para essa irmã, eu não gravei o nome dela, né, que você vai sentar e você vai falar dos seus problemas, das suas questões, e vai te dar esses conselhos que a gente está dando aqui, que tem uma base, né, religiosa, uma base moral, uma base de amor, que vai falar para te auxiliar. E se você for procurar isso em determinadas pessoas ou em determinados lugares, você não vai encontrar. Você está no lugar errado, você está com as pessoas erradas. Né, Grace? Você que é uma especialista do assunto. Se a gente não souber fazer essa divisão, a gente vai procurar a laranja num pé de abacaxi. Não vai encontrar. Né? Então, muitas vezes, onde é que você está indo? Você falou, assiste a palestra, né? É online, né? Faz o estudo. Hoje é online, depois é na casa. É ali que a gente vai encontrar o que a gente precisa. Né? Você não vai encontrar isso daqui, né, que está aqui no Evangelho, no bloco de carnaval. É um lugar diferente. Ali você vai encontrar outras coisas, né? Alegria, diversão. A fala da Adélia, acho que ela estava mesmo fazendo um comentário geral, no sentido de, às vezes, essa ajuda mesmo, de grupos religiosos, enfim, de apoio. Que lugar, acho que ela não estava falando de pessoas específicas. E tem muita gente, não, mas assim, tem muita, porque tem muita gente, o Gleice, que você sabe que a pessoa precisa ouvir aquilo, está querendo, né, ouvir esse tipo de conselho, mas está no lugar errado, está com a pessoa errada, não vai sair dali, né, esse tipo de ajuda.
O Marcelo está dizendo que os apóstolos do Cristo representam estes vários tipos de personalidades. E também, pegando um pouco desse gancho, Marcelo, a espiritualidade amiga coloca sempre o apoio certo, o conselho certo, a ajuda certa, e isso vem muitas vezes representado em forma de amigos. Não sei se todos vocês lembram, se vocês lembram, tinha um palestrante que vinha na Casa Espírita Suave Caminho, chama, ai meu Deus, Jamiro Filho, é um mineirinho, muito fofo, e o Jamiro escreveu um livro que fala assim, quando amigos são anjos, né? Na verdade é isso, a gente sempre vai ter um apoio, um consolo, através de um amigo, através de uma personalidade. O fato é que não importa de onde vem a ajuda, se nós não quisermos ser ajudados, a ajuda vai chegar e vai embora e a gente nem vai prestar atenção. Então, cabe a nós mesmo esse mergulho interior, cabe a nós, né, resgatar ali os conselhos do nosso venerando Santo Agostinho, né, e buscar o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, né, ele nos trouxe no Evangelho, que a gente possa parar para se cobrar. Eu acho que em alguns momentos a gente precisa se cobrar um pouquinho essa mudança, esse convite para a gente sair da nossa zona de conforto, porque às vezes a gente fica ali naquele passozinho lento, sabe? Sabe quando a gente vai para academia, não sei se todo mundo já foi para academia, mas quando a gente vai para academia e fala assim, olha, começa pegando leve, aí a gente pega leve, daqui a pouco tem 3 meses, daqui a pouco tem 5, daqui a pouco tem 7, e a gente está ali pegando leve. Gente, uma hora tem que colocar um pouquinho mais de peso, né, no aparelho. Uma hora a gente tem que dar uma forçadinha. A mesma coisa com a gente, né? A gente tem conhecimento já. Agora, ficar nessa... Eu acho que até uma infantilidade, porque acaba sendo esse mecanismo, chama mecanismo de regressão. A gente fica fazendo birra, a gente fica se comportando que nem criança, não quero aprender, que nem você deu o exemplo do final de semana. Você estava chateado, você estava irritado, e você não queria ouvir coisa boa, você estava querendo ficar no seu direito de ficar irritado. E quantas vezes a gente está querendo ficar no nosso direito de ficar ignorante das coisas, de ficar ali na mesmice, na reclamação? Então, vamos colocar um pouco de esforço nisso e realmente nos sentirmos espíritos a caminho da luz, mudando o nosso ponto de vista. Não dá mais para a gente continuar olhando a vida pelo olhar somente da vida material. A vida material é tão importante que a gente implorou por ela. É através dela que a gente faz a nossa caminhada. Mas a gente tem muito além, né? A gente ainda tem muito mais o que viver. Não dá para a gente ficar aqui mergulhado como se este fosse, como se isso fosse tudo. Tem muito mais para viver, né? Com certeza. E não é fácil essa compreensão, não é fácil essa mudança, não é fácil um monte de coisas. Mas, que nem a Gleice falou, né? Se a gente não der o primeiro passo, se a gente não começar a fazer esse esforço, né? Não aumentar o peso na academia, a gente não vai ter o resultado que a gente espera. E um detalhe, eu que gosto de academia. A academia dá prazer de fazer. Para muita gente, para a maioria que está lá, dá prazer. Para algumas pessoas, não. Você vai lá, começa, dá preguiça, vai, volta, não sei o que lá. E quando você se acostuma, né, a fazer aquele exercício, a fazer aquele esforço começa a fazer parte, né? E o resultado que você esperava vem no tempo que tem que vir, né? E aí já passa a ser mais a maior parte do tempo o prazer de estar fazendo aquele esforço, né, do que em si o resultado final. Porque o resultado final vai acontecer. Mas a gente está falando aqui de esforço mesmo, né, de chegar e começar e correr atrás e ir à luta e começar uma mudança. E é isso que o Evangelho traz para a gente. Toda vez que eu falo do Evangelho, eu fico meio atordoado. Então, você vai ter muito tempo para ficar atordoado aqui com a gente. Eu fico porque eu viajo assim. Vamos lá. A gente encerrou a nossa leitura, essas foram as nossas reflexões de hoje.
Mas antes do Tony encerrar para a gente com a nossa prece de encerramento, eu gostaria de lembrar que a nossa Casa Espírita também se adaptou nesse período todo e trouxe para o meio virtual, né, à distância, a fluidoterapia, que é um tratamento espiritual que a casa já oferecia de forma presencial e que as pessoas buscavam diante de alguma necessidade, quase sempre de algum tipo de enfermidade, fosse física, fosse mental, enfim, toda vez que a pessoa se sentia na necessidade de buscar esse tratamento, ela era orientada para fazer esse tratamento 3 vezes, né? Então, eram 3 quintas-feiras que a pessoa precisava passar. E algumas pessoas foram indicadas agora para o método à distância. Então, após esse estudo do Evangelho, a Casa Espírita está com uma equipe realizando a fluidoterapia, que vai começar agora às 17h30 e vai até às 18 horas. Então, se algum de vocês que estão acompanhando com a gente hoje estiver fazendo fluidoterapia, estiver encaminhado para fluido, você vai ter aí rapidinho um intervalo de meia hora para ir ao banheiro, comer alguma coisinha. E a gente pede que logo em seguida, às 17h30, você esteja de novo num local silencioso, reservado, e que você possa se preparar para poder passar pela fluidoterapia. Basta ficar quietinho, se puder pegar um livro para fazer uma leitura, se puder pegar uma garrafinha de água para que ela seja fluidificada e depois você possa ir tomando essa água no decorrer da semana como se fosse mesmo uma medicação. Essa é a orientação. E feito as 3 semanas, se tiver alguém que está concluindo a última semana, a gente pede que marque novamente, tem o telefone passando aqui, mande uma mensagem para casa e agende novamente um novo atendimento fraterno, porque a gente quer ter esse feedback, a gente quer ter certeza de que houve uma melhora e, de repente, diante do atendimento fraterno, a gente pode até rever e encaminhar para um novo período de tratamento, tá bom? Então, agradeço a presença de todo mundo, Marcelo agradecendo, nós que agradecemos a sua companhia, amigo, a Adélia dizendo que adorou, vai estar sempre com a gente, na quinta, viu, Adélia? Hoje é quinta. Vou estar sempre com vocês. Nilta também, obrigada com os anos e os estudos que tenho assistido, tenho aprendido muito, gratidão, gratidão, gratidão. Nós que agradecemos a presença de vocês. Pri tem aula segunda-feira, hein? Segunda-feira a gente volta para o nosso estudo sistematizado, te esperamos lá. E é isso, Tony. Conclui para a gente, então, amigo, gratidão. E eu concluo aqui falando uma coisa que a gente fala toda semana e hoje a gente não falou. Nós nunca estamos sozinhos, né, Gleice? Nós nunca estamos sozinhos. A espiritualidade, gente, está sempre com a gente, está do lado. É só fazer a sintonia que eles estão ali do lado para mandar ajuda, para mandar algum reforço, para mandar um audiobook de madrugada, seja lá o que for, um amigo, né? Seja lá quem for, e eles estão ali do lado. Então, assim, vamos unir aí nossos pensamentos, em gratidão, aí tantas pessoas, gratidão, 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 agradecendo, temos que ser gratos mesmo a Deus por estarmos aqui reunidos, mais uma vez, recebendo todas essas vibrações de paz, de amor, de harmonia, de saúde, que hoje é dia de tratamento de saúde, né? Então, os espíritos todos, amigos espirituais, os tarefeiros espirituais da Casa Espírita Suave Caminho, todos conosco, na mesma faixa vibratória, nos trazendo harmonia, nos trazendo esperança, nos trazendo a certeza de que estamos bem acompanhados enquanto estamos unidos no pensamento do Evangelho, no pensamento dos bons espíritos, no pensamento de Jesus. Somos gratos, Senhor, por isso. Somos gratos pelas mensagens que recebemos e pela assistência que recebemos. Estejam sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso, pessoal. Beijo grande, se cuidem. E a gente se encontra aqui na próxima quinta-feira, às 16 horas. Até lá.